Qual é a sua visão do céu? Você acredita que esse lugar existe? Se sim, é um domínio repleto de luminosidade e harmonias celestiais, onde hinos são entoados em louvor a uma divindade em um cenário de beleza sublime e arquitetura elaborada. Você consegue imaginar exibições impressionantes de ouro e prata, com uma profusão de inúmeras pedras preciosas? Isso é verdade até certo ponto, mas não abrange toda a realidade. Quase todos os seres humanos têm alguma concepção do céu. Ao considerar as diversas perspectivas, é importante reconhecer que diferentes termos são empregados para descrever o céu. Por exemplo, os termos céus ou lugares celestiais sugerem uma série de lugares diferentes, todos reunidos sob o nome de céu. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 2 a 4, Paulo escreve: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus sabe. Tal homem foi arrebatado ao terceiro céu. Passagens como esta nos dão o conceito frequentemente associado ao céu, a pureza ou a santidade. O paraíso é o destino final para todos os pecadores que verdadeiramente se arrependeram e perseveraram na vida de fé. Na cruz, Jesus prometeu ao ladrão arrependido que eles estariam juntos no paraíso aquele dia. E Jesus lhe disse: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, versículo 43. Quase todos os habitantes da terra têm uma impressão do céu. O livro do Apocalipse apresenta uma área chamada metade do céu, ou meio do céu. Pelo que eu sei, isto descreve uma espécie de grande área onde diferentes tipos de seres vêm e vai. Os versículos seguintes mencionam vários seres poderosos proclamando do meio do céu. E eu olhei e ouvi um anjo voando no meio do céu, literalmente no meio do céu, dizendo em alta voz: Ai dos habitantes da terra, porque dos toques restantes das trombetas, dos 3 anjos que estão prestes a soar. Apocalipse 8, versículo 13. Então eu vi outro anjo voando na névoa do céu, literalmente no meio do céu, que tinha o evangelho eterno para pregar àqueles que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14, versículo 6. Então vi um anjo em pé sob o sol, e ele gritou em alta voz, dizendo a todos os pássaros que voam no meio do céu, literalmente no meio do céu: Vinde reunir-vos para a ceia do grande Deus. Apocalipse 19, versículo 17. A palavra grega usada para meio do céu é mesouranema, que significa precisamente isso, o céu médio. Este poderia ser o segundo céu. Finalmente poderíamos supor que o céu visível, aquele visível à nossa visão natural, é o primeiro céu. Todos os habitantes da Terra estão familiarizados com este céu até certo ponto. E os habitantes do céu? Que tipo de criaturas são elas? O nome mais comum dado a eles é anjos. A palavra anjo é derivada do substantivo grego angelos, que é a palavra padrão para mensageiro. Portanto, os anjos são considerados mensageiros enviados do céu. No entanto, nem todos os anjos são mensageiros. Eles têm outras funções possíveis, independentemente de suas tarefas. Eles são enviados por Deus para seus propósitos. Contudo, as Escrituras nos informam que também existem anjos maus enviados por Satanás para seus propósitos. Às vezes pode haver oposição ou conflitos entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Alguns destes conflitos são descritos nas Escrituras, especialmente no livro de Daniel. O facto inegável, portanto, confronta-nos com a realidade de que o nosso mundo, tal como conhecemos hoje, é uma fase de conflito. Além disso, este conflito não se limita à Terra. É também um fator vital em tudo o que ocorre no céu. Além disso, este conflito não se limita à Terra. É também um fator vital em tudo o que ocorre no céu. Os anjos enviados por Deus têm 3 tarefas principais. Em primeiro lugar, como mencionado anteriormente, são mensageiros de Deus. Em segundo lugar, são agentes de Deus enviados para proteger aqueles que podem estar em perigo, comumente descritos como anjos da guarda. Mateus 18, versículo 10 diz: Cuidado, não desprezeis nenhum destes pequeninos,
Porque eu vos digo que nos céus os seus anjos sempre veem a face de meu Pai que está paraíso. Neste versículo, Jesus fala sobre as crianças terem anjos no céu que constantemente veem o rosto do Pai. Implicitamente, o olhar atento do Pai direciona esses anjos para áreas potencialmente vulneráveis. Crianças. Na terceira categoria estão os anjos guerreiros que entram em conflito com outros anjos. Muitos cristãos acreditam que o céu é um lugar de paz e harmonia ininterruptas, elegância e adoração. Isto pode ser verdade para o terceiro céu, mas não se aplica ao primeiro e ao segundo paraíso. Algumas escrituras pintam um quadro diferente do que está acontecendo atualmente no segundo paraíso. Alguns anjos servem a Deus e outros servem a Satanás. É principalmente nas regiões celestes que este conflito ocorre. É também aqui que Satanás lança uma enxurrada de acusações caluniosas contra os cristãos na terra que servem ao Senhor. Em Apocalipse 12, versículo 10, lemos: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora, a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo vieram, porque foi derrubado o acusador de nossos irmãos, que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Esta escritura prossegue prevendo que Satanás será expulso do céu. Mas até que isso aconteça, fica claro que ele continua ocupando um lugar em algum lugar do céu e enche o ar com acusações maliciosas contra o povo de Deus. O próximo versículo é uma advertência aos habitantes da terra sobre o que esperar quando o diabo for finalmente expulso do céu para a terra. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Mas ai de vós, ó terra e mar, porque o diabo desceu sobre vós com grande ira, porque ele sabe que seu tempo é curto. Apocalipse 12, versículo 12. Estes versículos prevêem um período em que Satanás terá apenas um curto período de tempo, talvez próximo, mas ainda não cumprido. Sem dúvida, os eventos descritos ainda não ocorreram. Portanto, devemos ser realistas sobre as atuais atividades de Satanás. Muitos cristãos falam frequentemente como se Satanás estivesse confinado ao inferno, mas isto não é verdade. Existem dois príncipes satânicos chamados Morte e Hades que governam no inferno, mas o próprio Satanás vagueia livremente por todo o universo. Apocalipse 20, versículo 13 diz: E o mar entregou os mortos que nele havia, a Morte e Hades entregou os mortos que neles havia, e foram julgados cada um deles, segundo ao que eles fizeram. A principal diferença entre a terra e o céu é que este mundo foi corrompido pelo pecado, mas o céu não. O pecado do homem permeia a terra, enquanto a glória de Deus aperfeiçoa o céu. Contudo, em vez de obedecer às instruções de Deus relativas aos assuntos terrenos, Adão e Eva escolheram para ouvir Satanás. A sua desobediência, a sua rebelião contra Deus, separou-os da comunhão com Deus, porque assim como pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Romanos 5, versículo 19. Como resultado, a doença do pecado foi transmitida a todas as gerações. Como uma doença debilitante, o pecado distorce e devasta tudo o que toca. O pecado corrompe e divide, mas o céu declara a glória do Senhor. O Salmo 19, versículo 1 diz: Os céus declaram a glória de Deus. Isaías 66, versículo 1 diz: O céu é o meu trono. Sendo absolutamente santo e sem pecado, Deus não pode tolerar o pecado, nem pode olhar para ele sem julgamento. A Bíblia afirma sobre Deus: Os teus olhos são puros demais para aprovar o mal, e não podes olhar na maldade com favor. Mas seu amor é tão poderoso e grande que ele criou um caminho para eliminar a maldição do pecado, a culpa que mancha nossos corações e corrompe nosso mundo. Deus crucificou o pecado na cruz, através do sangue de Cristo que nos redimiu do pena do pecado. Ele morreu em nosso lugar, suportando os julgamentos que merecemos, apresentando-nos irrepreensíveis ao seu Pai do céu. Jesus Cristo é o Salvador do mundo, porque ele é o único que pode preencher a lacuna entre o céu e a terra. A Bíblia diz: Pois assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Romanos 5, versículo 19.
É difícil para nós admitir, mas somos pecadores por nascimento, pecadores por escolha e pecadores pela prática. A boa notícia é que Deus criou uma maneira de nos salvar, por meio de sua graça. Efésios 2, versículos 8 e 9 diz: Porque pela graça sois salvos por meio fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não como resultado de obras, então para que ninguém se glorie. Jesus Cristo nos deu um vislumbre disso quando abriu a cortina do céu e disse ao apóstolo João para escrever o que viu. Então vi um cordeiro, e ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e tudo o que neles há dizendo, ao que está assentado no trono, e ao cordeiro, sejam abençoados e honra e glória e poder para todo o sempre. Apocalipse 5, versículo 6. Quando Jesus estender seus braços, convidando seu povo a entrar, ele se voltará para seu Pai e dirá: A glória que me deste, eu dei a eles, para que sejam um, assim como nós somos um. João 17, versículo 22. Veremos suas mãos marcadas pelos pregos, cairão a seus pés e choraremos de alegria, louvando seu nome maravilhoso. Isso é o que veremos no céu. Rezemos. Querido Pai Celestial, no poderoso nome de nosso Senhor, Jesus Cristo, pedimos que você desperte dentro de nós a plenitude do Teu Espírito Santo. Ajude-nos a desenvolver nosso relacionamento com o Espírito Santo e a viver em seu poder, utilizando seus presentes. Jesus nos fez uma promessa. Você nos disse: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele ensine-te todas as coisas e faça-te lembrar de tudo o que te disse. João 14, versículo 26. Ajude-me a entender que não compreendo tudo. E tudo bem, pelo Santo o Espírito sabe tudo. Forneça-nos o Espírito Santo e sua compreensão de tudo o que acontece em nossas vidas. Pai Celestial, conceda-me descanso mental e acalme meu coração inquieto. Minha alma é como um mar tempestuoso. Parece que não consigo encontrar minha estabilidade. Dê-me energia e clareza mental para encontrar meu propósito e trilhar o caminho que você preparou para mim. Deus Espírito Santo, tenha piedade de nós. Fortalece-me em todas as minhas dificuldades. Ó Rei da Glória, envie-nos a promessa do Pai, o Espírito da Verdade. Que o Consolador que procede de Ti nos ilumine e nos infunda toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Se você alcançou nossa oração, é porque Deus tem um lindo propósito em sua vida. Inscreva-se e clique no ícone do sino para ativar as notificações e não perder nenhuma de nossas orações poderosas. A paz do Senhor esteja convosco.